Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí ao vivo, como toda segunda-feira na sua casa, através do seu computador e do seu televisor. Aquele que você tem e me dá sempre, todas as segundas-feiras, a sua conivência, a sua companhia, a sua participação e seu carinho imenso. Hoje eu preciso dele mais do que nunca, porque o programa foi feito de uma maneira tão absolutamente delicada para você que eu exijo a sua participação. Não é muito diferente das outras edições em que eu te convidava a estar comigo. Nessa, eu exijo a sua participação, porque eu quero te incluir num mundo muito particular, num mundo que poucas pessoas conhecem e que você não quereria, deveria conhecer melhor. Com esse objetivo, o programa de hoje quer te convidar a fazer um voo livre, solto, tranquilo pelo mundo das diferenças. Vem comigo porque o programa de hoje queria inicialmente propor uma superação, demonstrações de superação, terá que se superar para comunicar com você e você para se comunicar comigo. O programa de hoje trata dos sentidos. Tem sentido? Vem comigo, porque para falar dos sentidos, todos eles aguçados pela ausência de um ou outro ou todos, eles que melhor do que ninguém sabem nos explicar. À minha direita, já começo apresentando para você Mariana Campos. Mariana, que está aqui ao meu lado, ela é deficiente auditiva e eu queria agradecer profundamente a sua presença, Mariana. Muito obrigada por estar aqui conosco no Sexo, Arroz e Internet. Eu também agradeço o convite. Aproveito e já apresento o Giovanni Regis, que está acompanhando gentilmente a Mariana hoje aqui no programa, porque ele faz uma coisa, gente, que eu quero muito aprender e não consigo. Ele fala a linguagem das mãos, ele fala Libra ou Libras? Libras, o que eu morro de inveja, porque eu ainda vou aprender, já aprendi que o nome que eu recebi da Mariana hoje é assim. E daqui a pouco eu explico por quê. Ao lado dela, eu tenho uma convidada que dispensa apresentação. Você, se você mora em Ribeirão Preto, algum momento você ouviu falar dela. Ela é ela é uma personalidade. E tem uma personalidade, gente, vocês precisam conhecê-la, estar com ela alguns segundos para entender. Daniele Nobile, que é uma atleta, uma para-atleta. É isso? Isso mesmo. Daniele, super obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, corajosamente me ajudando a fazer esse programa tão cheio de adversidades. Corajosamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer e a gente já vai saber todo mundo junto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Aí à frente dela, já pulando o Giovanni, porque já apresentei, eu tenho ele, que, olha, a hora que ele começar a falar, você vai entender. Não, melhor, eu vou deixar ele. Doutor Antônio José, é isso? Ele disse, não é José Antônio, é Antônio José. Aí eu falei, doutor Antônio José, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ele falou, Antônio José não, Newton. Doutor, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, por ter aceitado o meu convite e, sobretudo, com esse bom humor que tem, assim, já deixou o programa gostoso antes dele começar. O prazer é meu. Desculpe a voz. Então, e ele falou que justamente hoje agora a voz está rouca, é isso? Exatamente. Essa objetividade foi encomendada, doutor? Não foi não. Começou bem depois que o Vitor me convidou. Foi? Não, a rouquidão ou a objetividade? Não, a rouquidão. Mas a objetividade eu sei que teve um sermão. Continua. Então tá bom. Bom, eu queria conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero saber o que o Vitor tem para falar pra gente. Vitor? Boa noite, todo mundo aí, quem está assistindo a gente, nossos espectadores. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados ao nosso programa e convidar quem está assistindo a gente a fazer uma participação aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/programassai, nosso espaço reservado para qualquer tipo de comentário, dúvida, pergunta. Participação é pelo nosso Facebook, porque o nosso telefone, que é 21 11 21 33, está reservado para aquele sorteio. Qual que é mesmo? O sorteio quem fala sou eu, porque esse é o único programa que te dá um
livro de presente. Não é bacana demais? Cara, muito legal. Então, a Livraria Cultura e eu temos o prazer de presentear você toda segunda-feira com um livro, um best-seller, alguma coisa que está vendendo muito na livraria e que você pode vir buscar aqui no estúdio do canal da TV Mais. Quer ver o seu hoje? Você que ligou, você que vai ligar, você que já ganhou, é esse aqui, ó, de Stephen King, Joyland. É seu, cara, não é bacana? Liga, participa, que você só tem que vir até aqui e buscar, já é seu. Pode ligar. É o nosso presente, o presente do Sexo, Arroz Internet e da Livraria Cultura para você na segunda-feira de hoje. Bom, meninos, vamos começar de uma vez, porque eu já estou muito ansiosa. Tem uma coisa que todo mundo comenta e que eu reforço, porque ao longo da minha vida, eu muitas vezes, em momentos de desesperança, repeti, que é assim, poxa, como seria a minha vida se me faltasse um dos meus sentidos? Então, a primeira pergunta que eu queria saber de vocês é assim, doutor, o senhor é um deficiente visual desde quando? Nasceu assim? O que aconteceu? Não, eu estava no 2º ano de residência médica em ortopedia, no último ano, quando indo lá plantão em Porto Ferreira, aconteceu um acidente. E um trauma crânioencefálico cortou o nervo óptico no interior do cérebro. O senhor quer um copo d'água? Não, obrigado. E aí o senhor perdeu completamente a visão? Até hoje, 36 anos, com secção do nervo óptico, coisa que não tem nada para ser feita até hoje. Então, e o senhor não enxerga absolutamente nada? Praticamente nada, porque tem 1,5% na vista esquerda, que só sabe que vê uma luz quando eu olho para cima. Então dá para diferenciar o claro do escuro. Isso. Esse processo de adaptação, ele é contínuo ou chega um momento em que já está completamente habituado e adaptado com isso? É completamente habituado. Claro que em diferentes lugares você começa a aprender mais. Entendi. E qual que é a maior dificuldade inicial nesse aprendizado? É a aceitação, doutor? Não, porque eu tive uma facilidade que aconteceu e a família que eu tinha. Além de ter a esposa, um filho de 3 anos e 4 meses. A menina de 1 ano e 10, a esposa estava grávida de 8 meses e meio, nasceu 13 dias depois do acidente, 12 horas e meia depois de 12 dias de coma. Eu tive que me superar e não ser mais um peso na vida da esposa, que já estava com 3 crianças pequenas. Esse era um princípio, então. Acho que o primeiro pensamento era esse. Quero deixar de ser, não quero me tornar um peso. É isso? O que der para fazer, faça. O que não der, pede. Tá, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, porque falado assim parece muito fácil, parece muito rápido, e eu tenho certeza que não foi. Mariana, eu queria saber de você, queria saber da Mariana, Giovanni. Você já nasceu com essa dificuldade auditiva? Ou foi alguma coisa que aconteceu, resultado de alguma enfermidade, alguma coisa? Estou dizendo que ela nasceu surda, por causa de uma doença, rubéola. E no passado não tinha vacina, aí a mãe dela pegou rubéola na gravidez, e aí ela nasceu surda, profunda. E isso me leva a Ela não escuta nada. Absolutamente nada? Ela é só visual, não escuta nada. Então, isso me leva a uma segunda pergunta. Eu sei que ela convive com outros deficientes auditivos. Então, eu queria saber, ela entende nessa relação que ela tem com esses outros deficientes, de que é mais fácil para ela, porque ela já nasceu assim, do que para os que se tornaram? Ela falando que ela já nasceu surda. Então, Libras é comum para ela. Porque esse é um pensamento? Que ela não conhecia nada, ela era surda, no mundo com um grupo de ouvintes, então ela precisava se adaptar, essa é a realidade, para se comunicar, ter contato com o ouvinte, mas não era fácil não. Porque cada pessoa, a leitura, o lábio, né, a forma de falar é bem diferente, então tinha que se adaptar a cada um. Então ela lê lábio. Ela perguntando pra você. Mariana, pede para que ela olhe para mim. Depende muito da fisionomia da pessoa, a forma como fala, ela não consegue entender. Você consegue me entender quando eu falo? Isso depende da articulação das palavras, a pessoa tem que articular bem.
Entendi, muito legal, porque eu quero saber disso mais para frente, porque são vícios nossos, de pessoas que não têm essas dificuldades, que a gente acaba perdendo a mão e esquece que essas coisas podem facilitar na comunicação. Então aí eu queria saber da Daniele. Daniele, as pessoas conhecem parte da sua história, mas eu não conheço. Eu queria, e ainda que não conhecesse, era minha obrigação perguntar. Então eu queria saber, foi um acidente? Foi um acidente há menos de 3 anos. Eu estava indo trabalhar numa segunda de manhã e O que você fazia? Eu era professora de inglês, coordenadora de escola. Ah. Aí eu olhei a hora no relógio de pulso, porque eu achei que eu estava atrasada, perdi o controle do carro. Eu não sei se o carro quebrou, se tinha alguma coisa na estrada, eu não sei o que aconteceu. Perdi o controle e capotei 8 vezes. Foi na estrada mesmo? Vindo de Bonfim para Ribeirão. Eu morava com os meus avós em Bonfim e estava vindo trabalhar. E eu não tive nenhum osso quebrado, nenhum corte no corpo, viu, doutor? Eu só quebrei a C7. Aí minha vértebra explodiu e causou lesão medular. Tá. Sétima vértebra da nuca para baixo. Se a pessoa abaixar a Que cabeça... fatalmente leva a uma paralisia, doutor? Ou até tetraplegia. Houve ou essa possibilidade? tetraparesia. Houve, porque eu não mexia nada do pescoço para baixo. Como é que foi acordar? Você ficou muito tempo inconsciente? Na verdade, eu não fiquei inconsciente. Eu fiquei consciente o tempo todo durante o acidente. Tanto que a hora que o carro parou, eu dei o telefone da minha família, dos meus avós. Eu lembrei que eles estavam caminhando. Dei dos meus pais, dei do meu trabalho, pedi para ligarem, avisar que eu ia chegar atrasada. Isso no local do acidente? No local do acidente. Pedi, ninguém mexe em mim. Aí esperei a ambulância chegar. Ouvi meu pai chegando pela voz, né? Que eu não conseguia me mexer nada, me virar nem nada. E fui pro hospital. Aí eu lembro de, na ambulância, perguntar se eu podia dormir. E eu não sei se era técnico de enfermagem, enfermeiro, socorrista, ele chamava Alessandro. Disso eu lembro. Eu lembro que eu perguntei se podia dormir, ele falou não. Eu falei, então canta alto que eu tô morrendo de sono. Aí eu lembro de um trecho do caminho, depois outro trecho eu não lembro mais, eu não sei se eles me deram remédio, se eu desmaiei. Provavelmente. Eu acordei na emergência. Entendi. Mas aí de tudo que aconteceu na emergência eu me lembro. Mas até tudo. então você não tinha noção da gravidade do acidente e das consequências? Tinha, porque quando o bombeiro pediu para eu destrancar o carro, para poder desligar o carro, para poder destravar a porta para eles entrarem, eu não conseguia. Mexeu o braço. Aí ele pediu para eu tirar o cinto. E eu só consegui mover o braço assim um pouquinho pro lado. E não consegui apertar o botão do cinto. E quando ele perguntou se tem alguma coisa prendendo suas pernas, eu tava com a cabeça tombada, vou segurar aqui pra não cair. Com a cabeça tombada de lado e aqui o supercílio preso no vidro, né, quebrado. E ele perguntou, tem alguma coisa te prendendo? Eu olhei e falei, não, tá tudo ok. Por isso que eu sei que eu não cortei nada. Ô, frio, minha perna treme sozinha. Por isso que eu sei que eu não cortei nada. Porque eu vi meu corpo, minhas pernas, eu estava de vestido. E ele falou, você consegue sair sozinha do carro? Aí eu não mexia. Aí eu lembro que eu consegui mover a mão, que estava ao lado, pra minha perna. Já temperou picanha pro churrasco? Já. É a mesma sensação. A hora que eu pus a minha mão, assim, parecia que eu tava pondo a mão numa peça de picanha, porque eu não senti minha perna. Entendi. Aí eu só pensei, tô perdida. Mas isso vai me levar, e a gente tem que ir para o intervalo comercial, e eu queria muito dar sequência nisso, porque eu queria linkar a sua situação com a situação do doutor, do Newton. Doutor, eu não vou chamar de doutor, vou chamar de Newton, Claro. Todo mundo chama de Newton. Então Exatamente. Eu quero linkar as duas liberado. situações, porque assim, é claro que quando você sofre um acidente pequeno ou grande de trânsito, aliás, hoje a Daniele sofreu outro vindo para cá. Vindo pra né? A primeira sensação que nós temos é de que, de repente, tudo aquilo pode ser resultado daquele trauma, daquele momento, e não que isso vai trazer consequências para depois. E eu imagino que a gente não pensa no futuro, a gente pensa naquele momento. E naquele momento tudo que a gente quer é salvar a si mesmo, é sobreviver. Então a gente vai para o intervalo comercial porque eu quero que vocês me ajudem a entender. Liga para cá, eu tenho certeza que vocês têm dúvidas, porque com as suas dúvidas e com as respostas deles nós vamos descobrir maneiras muito mais fáceis de convivência e de real inclusão, que é isso que a gente deseja. Não é que incluí-los nas nossas vidas, é nós temos equipamentos, condições de nos incluirmos na vida deles. Combinado? A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com você, não sai daí. TV Mais, paixão por Ribeirão.
A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, né? E você vê o resultado. Foi muito. Eu venho quase toda semana. Eu acho que se sentindo Isso é maravilhoso. Poder perder peso, meninas, super resultado, tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? Estamos de volta, eu quero entrar logo no nosso assunto, mas eu tenho aquela dica que eu preciso te dar e nesse bloco é super importante que você preste atenção em mim, porque olha só, todo dia a gente vence um leão por dia, não é isso que a gente fala? E todo dia a gente acorda imaginando que a nossa vida vai ser assim ou vai ser assada, e a gente se sente bem ou pior por determinadas situações e acaba refletindo aonde? No espelho. E aí a gente fica pensando, poxa, queria tanto me sentir melhor, o que eu faço? Como é que eu faço? Existe uma maneira de você se sentir melhor com você mesmo é cuidando de si mesmo. E eu nem estou falando de beleza, não. Eu estou falando de cuidado, de zelo, de carinho. E aí eu tenho um endereço para te dar. Vai no Estúdio DK, vai lá, porque lá é mais do que arrumar seu cabelo, fazer suas unhas, cuidar da tua pele. Lá é o carinho de uma família inteira, reunida, determinada a fazer com que você se sinta bem. Então, ó, te convido, vai lá tomar um cafezinho, não precisa para fazer nada, não. Você não vai resistir. Você não vai, você vai acabar fazendo alguma coisa, porque o Estúdio DK é de longe, não só o melhor salão de cabelo de beleza dessa cidade, mas aquele que melhor te acolhe. Então, Estúdio DK, se você for no sábado de manhã, você corre o risco de me encontrar por lá. Legal, né? Vitor, você quer falar comigo aí? Opa, estamos aqui. Fui pego de surpresa aqui, porque você sempre esquece de mim no segundo Não bloco. esqueci hoje, tá vendo? Então, primeiro a gente vai mandar um abraço aqui para quem está assistindo a gente, o Leonardo Facchini está junto com a Marla e o Miguel. Mandou um abraço para Mariana, e lógico, mandou um abraço para todo mundo, mas especialmente para Mariana, que se formou com ele em Ciências da Computação em 2003. Ele conhece ela. Então, mandou só para ela, para mim não? Mandou para todo mundo, disse bom. que tá todo mundo aposta assistindo o programa, mandou um abraço aí. Gostaria de também reiterar o convite para quem quiser fazer sua participação pelo facebook.com/programa sai, que tá aí na sua tela, e ligar pra gente para concorrer a um prêmio especial, 21 11 21 33. Prêmio especial nada, é mais do que especial, é um livro, não esquece, liga aqui e participa. Bom, Marla, um beijo, Leonardo, um beijo, um beijinho, Miguel, beijo, tá? Obrigado por estar sempre com a gente todas as segundas-feiras. Eu queria voltar onde paramos no último bloco, doutor e Daniele, da coisa de você acordar envolvido, estando envolvido num acidente de trânsito e entendido que aquilo foi grave de alguma maneira. O senhor tinha alguma noção, como médico, dava para avaliar o que poderia ter acontecido? Assim que eu voltei do coma, foi-me falado por uma pessoa que tinha sido seccionado o meu nervo óptico total do lado direito e quase total do lado esquerdo. Entendi. E que na medicina, como até hoje, não tem nada que refaça a ligação desses nervos ópticos. E então eu passei a aceitar isso em prol da família, naquilo que eu voltei, naquela filosofia que eu falei aí você na primeira parte. Tá, mas não teve nenhum momento, doutor, agora é para todos, Daniele e também para Mariana, não teve nenhum momento em que veio aquela pergunta que eu tenho certeza que todo mundo em casa imagina que essa pergunta surgiu, aquela por que eu? O que eu fiz para merecer? Aconteceu isso com você, Daniele? Meu pai... Pode falar, doutor. Meu pai falava muito, comentava muito quando eu era criança, de um provérbio árabe chamado Maktub,
Estava escrito. Tanto é que o acidente foi numa quarta-feira, quando íamos eu e a nossa turma no plantão de Porto Ferreira, terça, sexta, 12 horas à noite e 24 horas sábado e domingo. E por que quarta? Porque o plantonista da quarta pediu para eu trocar, porque ele iria fazer parte da final de futebol de salão em Descalvado e não poderia dar o plantão. Ou seja, se não fosse nada disso, tudo teria sido diferente, é isso? Vai ver, poderia ter acontecido outra coisa pior. É uma maneira de encarar as coisas. A Mariana nunca teve, nunca ocorreu a ela, nem nos momentos de... Porque assim, todo mundo fica triste, todo mundo tem depressão. A minha pergunta é, em nenhum momento passou pela cabeça dela essa pergunta de por que eu, por que não poderia ser diferente comigo? Falando que já, quando ela nasceu, né, ela era criança, ela percebeu que a comunicação com as outras pessoas era diferente. Aí todo mundo falava, conversas curtas, longas. Por que comigo é curto? Né? Eles conversam longos, né, com bastante detalhe, e com ela o relacionamento era diferente. Aí ela não aceitava. Também a forma de pensar, os problemas dela eram diferentes dos ouvintes, né? Então ela ficava bem angustiada. Ela queria ser igual aos ouvintes. Como é que... E era muito difícil para ela. Era muito confuso. A identidade dela, descobrir a identidade dela. Eu sou surdo, eu sou ouvinte, eu preciso me adaptar a eles. Eu preciso ficar junto com eles, crescer junto. O primeiro apoio é o da família? Passado. Falou que o principal é a família. O apoio principal. Tinha algum outro caso? Ela estava triste, a sociedade toda não aceitava, não conhecia, não sabia como era o surdo, os sinais. Tinha bastante preconceito. No passado ela tentou até falar, as pessoas riam dela. Que tipo de preconceito, Giovanni? Pergunta a ela. Por causa da voz. Que a voz era diferente. Ela tentava falar e as pessoas olhavam com riam dela, faziam comentários maldosos. Mariana, então você emite sons. Você conseguiria? Você fala, dá? É porque é ruim. Mas dá? Tá com vergonhinha. Então é a minha próxima pergunta. Que a família consegue. A família, beleza, mas fora não consegue. Não, fora não dá. Ela não consegue. Parece que trava. Dá sim. O amigo do pai dá. Ela não consegue sair. Fala pra ela o que o doutor falou. Ele tá falando que ele, pai seu, amigo do pai dá. É igual família. Aí a gente entrou nesse campo, Giovanni, que é a questão do preconceito. E a gente consegue entender, inclusive, a dificuldade dela de... É mais ou menos como tentar falar um outro idioma. Quando você não imagina que o outro não vai te entender, por qualquer que seja a razão, você acaba travando e a coisa não sai. Por mais que você saiba, por mais que você consiga, você não consegue transformar aquele seu pensamento em palavras. Então é facilmente compreensível. Diga isso para ela. E aí... Pode falar, Mariana. Ela queria falar alguma coisa? Algumas palavras, né? Ela consegue entender muito bem, mas assim, conversas longas é muito difícil. Aí ela escolhe a língua de sinais, que ela é mais livre, ela consegue se expressar como ela mesma. Ela não tem preocupação com como os outros vão enxergar ela quando ela está fazendo sinais, né? Ela mostra que ela é surda e ela aceitou essa situação. No passado ela era criança, ela não tinha contato com o surdo. Ela tinha vergonha de sinais. Ela tinha bastante vergonha. Jura? Você fala pra ela que eu morro de inveja de vocês saberem falar na língua de sinais? Eu morro de verdade, eu vou aprender. Agora, definitivamente, eu vou aprender. Foi o contato. Ela começou... A inclusão, né? É isso. Conhecia outros surdos. Ela entendia que ela não estava sozinha, que o problema não estava com ela. Ela era surda e era um outro idioma. Era um outro mundo, era um mundo visual. Idioma. E aí ela aceitou a identidade dela. Mas o principal foi o contato com os surdos. Entendi. Daniela, a gente tinha falado no último bloco, tinha terminado com você contando pra gente que você tinha essa sensação. Uma coisa que eu sou psicóloga hospitalar, exerci essa profissão durante muitos anos, até muito pouco tempo atrás.
Uma coisa que a gente aprende na prática da psicologia hospitalar é que o paciente sempre sabe a gravidade do que está acontecendo com ele. Não adianta mentir, sempre. A gente sempre sabe. A mentira é desnecessária. Na verdade, a pergunta do paciente é só uma confirmação de nível de confiança que ele quer ter no profissional que está ao lado dele. E eu acabei nem perguntando. Até conversei com o meu médico esses dias, porque eles operaram um outro moço que estava precisando de ajuda psicológica, assim, emocional, e eles pediram para eu dar aquela assistência, dar uma conversada. E ele comentou comigo, ele falou, é engraçado que você nunca me perguntou, né? Eu falei, mas eu já sabia. Não mexia, não precisava nem perguntar, né? Tá, e agora uma pergunta que eu não consigo calar antes que o Vitor me mate, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial. Uma pergunta que eu não consigo calar, que é assim, é óbvio que, ou pelo menos para mim parece ser óbvio, que você não enfrentou essa situação com esse sorriso enorme que você tem hoje. Mentira, Pode Daniela. perguntar para todo mundo. Você vai ter que me ensinar isso. Pode perguntar para minha família. É muito mais importante o pai, a mãe, a voz dela do que ela propriamente. Então é onde ela retribui com um sorriso. Não, pode perguntar para os meus amigos, para todo mundo que estava comigo. Eu acredito em você. Teve algumas pessoas que foram me ver da academia, porque eu já treinava, eu corria antes. E até um menino falou, que chamava Vitor, inclusive, ele falou assim, engraçado aquele que tá lá pedindo pra gente ir pro comércio. Ele falou assim, achei que eu ia vir aqui te dar uma força, e eu que tô saindo com força. Pois é, e era isso assim que eu tenho que encerrar esse bloco pra gente ir pro intervalo comercial, fazendo você pensar sobre isso. Porque é claro que eu acredito em você. O que eu não acredito é se eu seria capaz de tamanha grandeza, igual a de vocês. Então é diante dessa minha dúvida que eu quero deixar você no comercial, porque eu também eu tenho que falar depois. A gente só sabe a força que tem depois que precisa dela. Então, a gente só sabe a grandeza quando precisa dela. A gente tem duas opções, ser forte ou ficar na cama. Eu escolhi ser forte. A gente vai para o intervalo comercial, porque eu nem preciso chamar hoje. Volta comigo, volta, porque tem muito mais. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, bom, né? E você vê o resultado. Eu venho quase toda semana. Acho que se sentindo Isso bom. é maravilhoso. Poder perder peso, meninas, vão ter resultado tipo satisfatório. Foi muito bom. De estria também, Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? Estamos de volta e eu quero confessar uma coisa para vocês, que se vocês conhecem o meu programa, vocês sabem da transparência que a gente trabalha. A pressa do Vitor no último intervalo para a gente chamar o comercial era porque a Mariana é muito popular, ela está cheia de pessoas nos assistindo só exclusivamente por conta dela. E o que estava acontecendo? Por uma inexperiência nossa, porque tudo isso está sendo uma grande superação para mim e para a emissora, nós não estávamos colocando o Giovanni falando com ela em sinais ao mesmo tempo em que ela respondia. Então, os fãs dela, que agora são meus, ai, adoro, não estavam vendo a conversa e não estavam entendendo. Então, eu quero me desculpar com o filho do Douglas, que eu nem sei, ele falou o nome, eu não sei quem é, mas ó, filho do Douglas, um beijo para você, obrigado pela audiência e pelo toque. A gente vai aprendendo dentro daquilo que o próprio doutor falou no último bloco. A gente só conhece o tamanho da nossa capacidade quando a gente enfrenta a primeira dificuldade. Então, nós já vencemos e nós vamos partir daí. Combinado?
Fala para mim, então, Daniela, a gente falava dessa sua percepção, né, e da minha incredulidade, da minha fortaleza, se eu teria essa mesma fortaleza, essa mesma disponibilidade para sorrir diante de uma adversidade como essa. É o que eu sempre falo, assim. Ia adiantar eu ficar sofrendo? Ia adiantar eu ficar chorando? Ia resolver o problema? Ia fazer eu voltar a andar? Não ia. Então, não adiantava. Dani, quantos anos você tem? Vou fazer 30 em outubro. Gente, isso aqui é tudo maquiagem. O acidente aconteceu, você tinha 26 anos. Tinha acabado de fazer 27, foi 13 dias depois do meu aniversário. Tá, não, é porque tudo é muito bonito o que você tá falando, mas parece enredo de filme. É, mas eu não quero que seja bonito, não. Eu quero que as pessoas percebam que às vezes o problema delas não é tão grande assim, entendeu? E que depressão não vai levar ninguém a lugar nenhum. É lógico que a gente fica triste, chateado. Se você me perguntar qual que é a sua maior tristeza, é não correr. É a coisa que eu mais amo fazer e eu sinto muita falta. E dançar, eu também gostava muito. Agora, ia resolver eu ficar me descabelando, chorando. Dançar balada ou dançar... Samba de gafieira. Samba de gafieira, entendi, era o que você fazia. Eu gostava muito. E não gosto de balada, nunca gostei. Já fui algumas vezes, mas não é aquela coisa que você fala, Mas você, falando em nunca ter gostado de alguma coisa, você tinha essa visão de si mesma e da vida antes do acidente ou foi uma coisa adquirida a partir do acidente? Eu sempre fui conhecida como uma pessoa que sorri muito. Tanto que quando eu comecei a correr, o meu apelido que colocaram logo nos primeiros meses foi Dani Sorriso. E é o apelido que eu carrego até hoje. Até a minha logo, quando foram desenhar, quem desenhou é da minha época de corrida, botou um sorriso. Olha só, você que está em casa e que não conhecia a Dani, você que vivia em Marte e não conhece a Dani, você não deve estar entendendo nada, porque ela acabou de dizer, poxa, a coisa que eu mais sinto falta é de correr. E ao mesmo tempo ela veio falar, quando eu comecei a correr, então, gente, ela é uma atleta. E era isso que eu quero deixar reservado para esse bloco, para falar das conquistas desses três que estão aqui, que assim, ó, eu tô tão nervosa como se eu estivesse entrevistando astros de Hollywood, de verdade. Vai exagerar? Não tô exagerada, não sou. Você sabe por quê? Porque eu dediquei a minha vida inteira, e isso me emociona demais, Daniele, porque eu dediquei a minha vida inteira a ajudar as pessoas a superarem as dificuldades cognitivas e emocionais que elas têm. Via de regra, geradas por algum problema médico, por algum problema de saúde. E eu tenho que te confessar, eu convivi com muitas pessoas, né, ao longo do meu trabalho. Poucas conseguiram tudo o que vocês conseguiram. E é disso que eu quero falar agora. Então, só para pincelar, Daniela é uma atleta medalhista. Né? A Mariana, eu quero ver. A Mariana, ela é professora na universidade, na UFSCar. Cara, sabe você que está aí pensando, falando, puxa, não sei se eu volto a estudar, não vou passar no vestibular, porque eu tenho muita dificuldade para aprender. Eu passei semana passada, gente. Parabéns! Estou pensando se eu faço E aí, uma coisa que a gente... Mas eu não sou chique igual ela, não. Uma coisa que a gente vai precisar entender agora, e que eu quero muito entender, porque o Nilton, ele é fisiatra. Então eu vou começar com ele, como eu começo com todos os médicos que vêm aqui, que tem uma especialidade muito específica, muito diferente. O que é um fisiatra, doutor? É o que trabalha com medicina física e reabilitação. Qual é a diferença do fisioterapeuta? Existe a parte da faculdade de fisioterapia, que terapia é tratamento através dos agentes físicos da natureza, que é o physis, né? Uhum. E fisiatria, e atria vem de atreia, que é especialidade médica. Entendi. Que é onde você diagnostica através de agentes físicos da natureza, tipo eletroneuromiografia, através da eletricidade. Eu já fiz. Né? Então, assim, em linhas gerais, só para que as pessoas possam entender, mais ou menos como a diferença do psiquiatra para o psicólogo. Exatamente. Mais ou menos por isso. O psiquiatra é um médico especializado em neurociências de todas as naturezas, e o psicólogo ele é só um especialista em comportamento. Isso. Com, obviamente, um monte de abordagens e os trabalhos se complementam. Perfeito. O senhor já era, obviamente, o senhor não, que ele não gosta de ser chamado de senhor, você já era, obviamente, um fisiatra quando aconteceu o acidente. Exato, já tinha a base da ortopedia, do exame, da anatomia, tudo, e aí foi mais fácil se adaptar, continuar estudando como até hoje faço, e, consequentemente, me adaptar bem
a nova especialidade. Mas como é possível? Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente se perguntando. Como é possível alguém que não enxerga, clinicado? O senhor clinica. Eu estou com mais dificuldade para falar com ele, chamando ele de você, do que de fazer as perguntas. Eu acho que devido às outras habilidades que ele desenvolveu, porque tem que ter uma sensibilidade toda diferente quando a gente tem alguma falta de algum sentido. No caso dele, eu acho que ele deve ter desenvolvido tanta habilidade com as mãos, né, doutor? Exato. Que, às vezes, o diagnóstico de alguma patologia, por exemplo, no caso da minha, do que eu preciso, eu acho que seria muito mais fácil de ser diagnosticado. No toque, doutor? Exato. Então, por exemplo, se você chega para mim, eu caí, bati o joelho direito, estou com dor no joelho direito. E eu peço para você, se você está falando de frente comigo, na mesa, eu peço para você virar-se de lado e vou examinar seu joelho. Só que aí de filha da mãe, sem falar nada, filha da mãe de não falar, você vai no joelho esquerdo, no outro que não tem nada. Por quê? Mas é o outro joelho, doutor, não é esse. Mas é o outro, não é esse. Mas eu tenho dor no outro. Só tem dor no outro, mas é esse que eu tenho que examinar primeiro para comparar com o outro, se está mais volumoso, com mais ou menos edema, se está mais quente e etc. Quem manda a pessoa ser limitada, né, doutor? E aí a pessoa, existe mais preconceito com relação à falta de conhecimento, com relação à falta de algum sentido. Entendi. Giovanni, pergunta para a Mariana, por favor, se ela concorda que quem tem uma deficiência de qualquer um dos sentidos, que os outros sentidos se super desenvolvem. Pergunta a ela, por favor. Ela já conversou com alguns amigos que perceberam a opinião dela, que o surdo ele sofre um pouco mais porque ele tem pouca informação. Não tem muita comunicação com a família, é muito difícil com os professores, vizinhos, tem muito pouco, né? Então ele cresce, ele não sabe o significado de muitas coisas. Ele tem essa barreira, né? O cego tem mais informação, porque ele ouve e pronto, já recebeu informação, então para ele fica mais equilibrado. Entendi. Para ele é mais visual. Eu quero compartilhar. Pode falar, ela falou mais alguma coisa? Quer perguntar? Interrompi. Como que é? Pode continuar. Não, é porque assim, olha, eu vi uma entrevista de um deficiente visual outro dia e o apresentador perguntava justamente isso para ele. E ele respondeu o seguinte, que na verdade não, que todo mundo tem os mesmos sentidos, tem as mesmas capacidades em todos os sentidos. O que acontece é que na ausência de um, você acaba utilizando muito mais o outro, não que se desenvolve além do normal. Não é que porque ela não fala, ela não escuta, que ela enxergue melhor. Ela enxerga como todo mundo, só que ela usa muito mais a capacidade visual dela para superar, obviamente, todas as lacunas causadas pelo auditivo. Então, esse é um mito que eu acho importante a gente... não é porque uma pessoa tem uma deficiência em determinado sentido que ela é super poderosa em outro, né? Na verdade, não. É só uma utilização a mais. Não aprende a voar. Não aprende a voar, quem dera, doutor, né? Quem dera. Eu tenho algumas questões, assim, muito particulares que eu queria entender. Por exemplo, doutor, o senhor sonha... Quando você sonha... Tá vendo como eu tenho dificuldade de chamar ele de senhor? Eu só falo doutor, né? Eu não falo o nome dele. Quando você sonha, você sonha e nesse sonho você enxerga? Eu enxergo, porém não as cores. Enxerga preto e branco? Preto e branco, a pessoa, tudo. Vamos supor que eu sonho com uma pessoa que eu conheço, eu vejo ela. Entendi. Aí, mas a memória que o senhor tem que você tem de si mesmo é a memória... Inclusive coisas recentes. Tá, mas a memória visual, física sua, de você mesmo, é a mesma que, obviamente, com a imagem visual física que você tinha 36 anos atrás. Isso. Claro que eu apalpando, eu sei que eu estou mais bem. Era a minha pergunta. Quer dizer, essa curiosidade é uma coisa que a família ajuda porque essa é uma grande questão. Nós que somos mulheres, somos muito vaidosas. Nossa, ele acabou de falar que é a mesma imagem, eu já pensei. Imagina a gente ficar
Com 50 anos pensando que tem que... Né? Achando, lembrando de Que si beleza. mesmo. A família ajuda muito na evolução dessa imagem corporal que a gente tem de si mesmo? Ajuda e em algumas vezes critica também devido a ter uma coisa negativa a obesidade. Do tipo, você está comendo demais, do tipo, qualquer coisa assim? Não, tomando refrigerante demais. Gente, Entendi. eu vou dar bronca aqui. O que está acontecendo, Não, Amanda? o que eu? Não, vou dar bronca, ele tá tomando refrigerante demais. Tá vendo? Eu Né? também acho. Sabe por quê? Eu não enxergo, eu não vejo. Ô, Daniele, me conta o seguinte, aí você Gente, saiu... eu tô com o celular, deixa eu explicar, antes que alguém reclame. Porque a Mara deixou a gente falar nas redes sociais, enquanto estamos no programa, para falar com as pessoas que estão assistindo. Porque tá? essa é a pegada do programa, Tá, esse é o programa... gente? Aliás, vocês não vão me perguntar o que é o sexo, arroz e internet, eu vou explicar. Ó, sexo é Explica. gênero, tá? Meninos e meninas e tal. O arroz é o cotidiano, aquela coisa que a minha mãe fazia, receber todo mundo na cozinha de casa. E a internet porque a gente está interagindo e a rede social está com a gente atento aí, sabendo o que a gente está falando. E arroz é muito importante, porque é jogado, inclusive, no dia do casamento. Né? Aliás, falando em casamento, você estava me falando que o aniversário do seu acidente, falando em datas, né? Isso. O aniversário do seu acidente coincide... Como é que é a O dia história? do motorista, o dia de São Cristóvão. Poxa, ele não te protegeu? Então, tanto protegeu que eu estou aqui participando disso, vivo e a cores. E dia 25 fez 36 anos de renascimento, que eu faço questão de comemorar fora de casa. Eu também. Eu uso Exato. a mesma palavra. E as pessoas às vezes me criticam, principalmente muitos cadeirantes, me criticam por eu comemorar o aniversário de lesão. E eu falo, eu comemoro sim, eu não morri. Exatamente. Gente, se eu tivesse morta, né? Mas eu vivi, eu tô aqui fazendo tudo. Daniela, como é que você falou que frequentava academia. Frequento ainda. Como é que você se transformou numa atleta? Mas você não frequentava para ser uma atleta antes? Não, eu corria, fazia meias maratonas, estava treinando para maratona e para o triatlon. Então, assim, já não é uma pessoa que vai lá na academia dar uma voltinha. Eu ia todos os dias. E às vezes eu corria de manhã, ia pra academia à noite, ou fazia 2 treinos, fazia 2 aulas de spinning, mais musculação. Então não era assim um treininho de nada, né? Não ia lá 2 vezes por semana passear. Mas foi o meu amor à corrida que me fez voltar pro esporte. E você descobriu isso sozinha, que você podia voltar pro esporte apesar de não andar? A primeira coisa que eu pensei no hospital foi, não posso correr, não posso pedalar, achava eu, mas eu posso nadar. Então eu fiquei enchendo o saco do Dr. Leandro, coitado, do meu médico, para ele me deixar voltar para a piscina. E que era a primeira coisa que eu queria fazer, natação. Entendi. Que era o que eu imaginei que eu pudesse fazer com os braços. E depois eu fui descobrindo e pesquisando outros esportes, algumas coisas foram acontecendo. Hoje você né? pratica o quê? 6 esportes. 6. Me numera pra gente sair pro intervalo comercial. Para ciclismo, natação, corrida, arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco. Mihail Paulenko, meu personal trainer, amanhã, 6 horas da manhã, eu tô aí, eu prometo, eu não vou ficar mais tanto tempo sem ir na academia, eu juro. A gente vai pro intervalo comercial e, ó, tá aí, ao vivo e a cores, minha promessa, amanhã, 6 horas da manhã, eu tô aí. Tá, eu prometo. A gente vai pro intervalo e volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão.
Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, bom, né? E você vê o resultado. muito. Eu venho quase toda semana. Eu acho que se sentir Isso é maravilhoso. Poder perder peso, meninas, super resultado, tipo, satisfatório. Foi muito bom. De estria também, Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? Estamos de volta e eu quero fazer um convite para a sua reflexão, que é assim, ó. A gente sabe que a gente fez alguma coisa muito bacana, que deu muito certo, e que era uma coisa que você queria muito, muito fazer, e que realmente deu certo quando está acabando e a gente pensa, poxa, queria tanto mais. Então, ó, TV Mais, Ribeirão, me dá mais tempo para a gente poder fazer mais tempo de programas bacanas como esses, né? Ó, vamos lá, ajuda aí, ô Nathalie, Cíntia, ajuda aí, eu quero mais tempo de programa. Bom, como de praxas agora, nesse bloco, eu quero parabenizar você, meu amigo e minha amiga, que assiste o Sexo Arroz Internet e que aniversaria essa semana. Tem um monte de gente bacana fazendo aniversário e eu selecionei aqueles, óbvio, que estão no meu Facebook, que eu me relaciono diariamente. Então, ó, na quinta-feira, a aniversaria Teru Abe. Sabe quem é? É o idealizador, aquele que garante o Tanabata todos os anos aqui em Ribeirão Preto. Ele é muito gente boa, adoro ele, tô morrendo de saudade, Teru. Foi muito boa a nossa convivência quando eu estava à frente do Teatro Municipal. Tenho muita saudade. Feliz aniversário. No mesmo dia, Juliana Paula, que é dona da Escola de Dança Juliana Paula e que também frequentava o Teatro Municipal. Feliz aniversário para você. Na sexta, a recém-casada Pamela Coró, minha amiga pessoal. Feliz aniversário. Parabéns, querida. Também meu filho caçula Matheus, que nasceu depois do acidente. Então, Matheus, um beijo. Feliz aniversário adiantado de todo mundo aqui do estúdio, sobretudo meu. Obrigado por ter prestado seu paizão aqui para o nosso programa hoje. Ó, no domingo, gente muito bacana e muito importante na minha vida, Érica Amêndola, a secretária do Junta da Cultura, que já trabalhamos juntos e que detém um carinho enorme de mim para ela para sempre. Feliz aniversário, Érica. Junto com ela, Maria Eugênia Brunello, que é enfermeira, já participou do programa, minha amiga, querida, e mãe, como é que chama o neném dela? Que agora, o neném dela praticamente nasceu aqui no estúdio, eu acabei esquecendo o nome dele, mas um beijo para vocês dois, tá bom? E no mesmo dia, Marcelo Guerino, que estudou junto comigo. A gente foi colega de faculdade quando eu fazia psicologia, ele fazia fisioterapia. Coincidentemente, aniversaria no domingo. Feliz aniversário, Gueira. E Andréa Curti. Você sabe, Andréa, um beijo. Você está me devendo sentar nessa cadeira aqui. Não falo mais com você enquanto você não vier. Combinado? E a Lígia Boareto, que aí eu quero já deixar cumprimentado a Luísa Boareto, porque todos os anos eu troco as duas. Eu dou parabéns para uma no aniversário da outra. São queridas e as duas aniversariam em agosto, então já está dado para os parabéns para não ter confusão. Combinado? Bom, eu vou fazer o Eu Curti muito rapidamente, porque o Eu Curti de hoje envolve leitura. E a leitura envolve o seu desejo de conhecimento, o seu desejo de liberdade, de voar. Vamos voar? Voa comigo. Vamos junto ler um livro, mas não em qualquer lugar. Escolhe onde você sabe que tem muitas opções de liberdade. Liberdade para voar, Livraria Cultura. Vá e curta. Eu fui e eu curti. Primeira dica do Eu Curti de hoje, Eve Wild, acho que é isso, Onde Cantam os Pássaros. Gente, é um livro lindo, de capa rosa, tem um monte de cordeiros na contracapa e ele é preto. Gente, olha que bacana. E ó, não li, vocês estão vendo pela minha surpresa que eu não li, fico esperando que você leia e me conta se... Eu não vou devolver na Livraria Cultura não, esse é meu, se você quiser vai buscar o seu, tá? Tente outra vez, O Caminho de Natalie Blechowicz, você conhece? Olha só, Em uma Sociedade Deficiente, parece que conta, é um livro autobiográfico, é isso, Vitor? De uma deficiente física. Bacana, quero ler, não li também, parece que tem uma foto aqui, acho que eu dei a sorte de abrir numa foto, vamos ver se eu abri mesmo. Não, não é. Não é uma foto, mas enfim, tá aqui a sugestão da Livraria Cultura, tem sim, ó, acho que é ela. Tá aqui a foto, tá dando para mostrar? Aí, isso, ó. É a autobiografia dela e ela conta as experiências todas, não é? Tem um autor, é verdade, Rogério Godinho. Ele conta todas as dificuldades que ela possivelmente enfrentou frente à deficiência. Thales Guaraci, A Conquista do Brasil, de 1500 a 1600.
1500 a gente lembra de Cabral. É de mim, nos meus parentes. A gente não tem nada a ver com isso, tá? Nem com esse, nem com aquele do Rio de Janeiro. Não tenho absolutamente... Como assim? Não, tem absolutamente nada a ver com esses dois, não. Tá aqui, leia que você vai descobrir que eu não tenho nada. Aliás, eu tenho a ver mais é com as índias que eles encontraram aqui do que com eles propriamente dito. Não me compromete, doutor. Para com isso. E agora eu vou te dar um livro de presente. Você que ligou, tá aqui, ó. Ai, adoro esse momento. Você é sortuda que ligou. Deixa eu ver. Quem? Sônia Sanches ganhou 7921, são os 4 últimos números, e ela ganhou o livro da Livraria Cultura e meu, de Stephen King, que está aqui, ó. Você vai vir buscar na TV Mais Ribeirão Preto, combinado? Liga aqui que esse livro já é seu, adorei que você participou, combinado? Bom, nós temos esse finalzinho de bloco, eu queria saber da Mariana. Mariana, a decisão de se tornar uma professora de Libras foi uma decisão por exclusão diante das dificuldades de qualquer outra profissão, ou foi porque ela se julgava numa missão, ela tinha uma missão? Ela está falando da história dela, que tinha muitas barreiras no passado com os professores, então ela sempre achou que era importante que tivesse um professor surdo que soubesse sinais para poder ajudar. Aí ela aceitou essa responsabilidade de poder ensinar Libras. E o interessante... E ter um futuro melhor para os surdos, né? A comunicação com a sociedade também. Então, para poder progredir com essa linguagem. Eu não sei se é o caso da faculdade onde ela dá aula, mas alguns cursos de pedagogia, o ensino de Libras na faculdade já é obrigatório. Ah, que bacana, que bacana. É uma conquista isso? Começou em 2005. Tá, eu quero Quando eu fiz, não tinha. A lei vai ter um decreto. Falando em lei, eu queria passar por aí, queria ouvir a opinião de vocês três, sobretudo vocês três, sobre a nova lei que a presidente Dilma sancionou e que envolve uma porção de modificações e alguns benefícios. No geral, você achou que ficou melhor para os deficientes ou ela falha em alguma coisa, Dani? Na verdade, a gente precisava que o básico fosse cumprido. Nem o básico é cumprido. Então, não adianta ela fazer modificações se as pessoas, por exemplo, não respeitam a vaga de estacionamento. Se, no caso, por exemplo, de uma criança que precisa de um aparelho auditivo, ela não consegue pelo governo. Que as cadeiras de roda que o governo dão, quando dão, são pesadíssimas e você tem que ficar numa fila por anos para conseguir uma. Enfim, outras milhões de coisas. Remédio, por exemplo. Eu não sei no caso do doutor e da Mariana se eles tomam remédios, mas eu gasto muito com remédio por mês por causa da lesão medular. E é um parto pra gente conseguir remédio do governo e às vezes a gente vai lá, não tem. Parte da montanha, hein? Não é? Né? Mas, Dani, eu não posso te deixar ir embora sem falar. Você me falou uma coisa na entrada aqui do estúdio, quando você chegou, que você me deixou profundamente chocada. Você me disse, não são todos os taxistas que aceitam transportar um cadeirante. Por favor, me explica isso. É verdade, já aconteceu comigo aqui em Ribeirão e aconteceu em São Paulo, em Brasília. E outros cadeirantes já falaram a mesma coisa, que o taxista simplesmente não aceita. Teve um taxista que chegou na porta da minha casa um dia e ele falou, eu não vou te levar. Falei, moço, você não precisa fazer nada, eu entro no carro sozinha e consigo colocar minha cadeira de rodas dentro do carro, porque eu tenho muita sorte da minha cadeira ser leve. Aí eu falei, você não precisa fazer nada, você precisa dirigir o carro. E eu tô pagando. Aí ele falou, eu não vou te levar, você não vai entrar no meu carro. E foi embora. Qual é a razão? Você consegue achar algum absurdo? Preconceito. Eles Ou acham preguiça. que a gente vai dar trabalho. Será que é preguiça? Sei lá. Eu não preguiça. sei. O que a Mariana acha? Eu não sei o que é. Ela acha que é preconceito. Ela acha que é preconceito. Pergunta pra ela se ela Ela está concorda. falando que a lei é mais para assim, bonita, teoria. Isso. Na prática, que não aplica. Pergunta se Não ela foi concorda com as nem cotas normatizada. para deficientes nas universidades. Isso. Principalmente com raça, eu já acho um preconceito. Ela acha que não... Que não. Ai, que não. bom. Porque ela Então, acha que assim, tadinho dele, não tem condições. Perfeito. Ela acha que o importante
é ter caminhos. Pergunta se ela concorda comigo. Ter acessibilidade. Precisa ter acessibilidade, precisa ter meios. Mariana, você concorda comigo? Para mim, as cotas, tanto para deficientes quanto para negros, eles são um estopim para o preconceito. Eu acho que todo preconceito nasce exatamente de atitudes paternalistas e maternalistas como essas. Exatamente, porque a pessoa é paternalista total. A pessoa tem que ter o direito de estudar como ela conseguiu estudar. O senhor concorda com isso, doutor? Totalmente. Então, ai, que bom. Ela está dizendo isso mesmo. Que dó, ele não consegue. Então vamos dar uma cota porque ele não consegue. Sozinho ele não é capaz. O que eles não entendem, no caso de nós três aqui, nós somos deficientes físicos, nós não somos deficientes intelectuais, a gente consegue estudar, a gente tem cérebro, a gente consegue se comunicar. Em alguns casos sensoriais só, não é nem físico, né? Enfim, acabou já, Vitor? Gente, acabou. Vocês não podem imaginar a quantidade de coisas que eu tenho para perguntar. Eu posso combinar com vocês? A gente marca a parte 2. Isso, vamos fazer uma parte 2 desse programa, que não pode ser a semana que vem, porque a semana que vem nós temos um face-to-face, que é um programa especial que a gente faz todos os meses. Mas para outra semana, vamos marcar um repeteco desse programa. E eu queria pedir para a Mariana, que eu sei que vai ser um sacrifício grande, porque ela vem de outra cidade. Mas eu tenho que me despedir. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, doutor, pela sua presença. Obrigada, Mariana. Foi um carinho imenso. Muito obrigado. E para você que está aí em casa, eu quero te deixar um breve, rápido recadinho nesse último finalzinho de programa. Sai dessa cadeira. Sai do sofá, é a hashtag que eu uso. Sai desse sofá. A gente vai pro próximo programa na semana que vem, se Deus quiser, motivados, porque eu quero que essa emoção que essas pessoas me traduziram chegue até você e faça você se movimentar. Saia dessa cabeça, porque nada nessa vida pode te impedir. Vai sozinho para São Paulo, pega metrô sozinho. É isso. Sai do sofá. Hashtag sai do sofá, Dani. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Sexo, Arroz e Internet. Até lá.